Vai subindo. Vai subindo, vai subindo. Shatalamandora. Andora você, candala bacia bara, andora você. Adonai se manifestará, se manifestará. Hey, andora você. Se manifestará, Yahweh. Se manifestará, se manifestará, se manifestará. Elohim, Shaddai, Yahweh se manifestará. Se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifesta, se manifestará. Andora você. Yahweh, Yahweh, se manifestará. Se manifestará. Hoje, 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 se manifestará. Se manifesta, se Andora você. manifestará. Está descer. Manifestará. A glória está Se descer. manifestará. Alamacê. Hey, Manifestará. Alamacê. Yahweh, Elohim, Adonai, Shaddai, Andora você. se manifesta. Andora você. Se manifestará. Se manifestará. Obrigado pela intervenção. Fique em silêncio agora. Estamos em dias de intervenção divina. Estamos em dias de manifestação divina. Nesta viagem, tudo será possível. Nesta viagem. Quero lhe pedir para trazer à memória o que você escreveu em janeiro. Quero lhe pedir para lembrar agora o que você escreveu em janeiro como alvos para este ano. Porque haverá intervenção divina, haverá intervenção
de Deus. Certamente haverá intervenção de Deus. Quando os sonhos de Deus invadem a nossa realidade, há manifestação, há intervenção de Deus. O que você escreveu, às vezes nós somos rápidos em esquecer. E quando acontece, ficamos surpresos, ficamos sem saber. Diga 2026. É o nosso ano da plenitude da graça. 2026 é o meu ano da plenitude da graça. Diga graça. Diga graça. Diga graça. Adora o seu Pai com uma salva de palmas. Não via a hora para estarmos aqui. Quero apreciar a vida de cada irmão. Orar e respirar. Orar e viver. E durante o dia eu estava a orar por você. Vamos à palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 6 e capítulo 7. Vamos ler 2 capítulos, 6 e 7. Mateus capítulo 6, vamos ler 3 versículos, 31, 32 e 33. Depois iremos para Mateus capítulo 7, vamos ler o versículo 11. Mas pode tomar notas. Mateus capítulo 6, para perceber bem, pode começar do versículo 25 até 33. E Mateus capítulo 7, também nas suas notas, pode começar do versículo 7 até 11. E vamos começar por Mateus capítulo 6, versos 31 a 33. Se a igreja percebeu, pode dizer amém. Se você está lá, diga amém. No meu número 3, vamos ler. 1, 2 e 3. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Maravilha. Mateus 7, 11, 1, 2, 3. Podem tomar os vossos assentos. Leitura maravilhosa. A igreja está no Espírito. Passo a ler. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, não subtraídas. 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens
aos que lhe pedirem. Na verdade, ali não seria ponto de interrogação, como algumas Bíblias traduzem. O vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Temos ali a revelação de Deus como Pai. É a primeira ideia e a primeira revelação que nós temos. Deus como Pai. Muitos filhos de Deus não têm a revelação do lado paterno de Deus. E se têm, não estão a explorar. Como é que eu sei? É que as vidas que nós vivemos não revelam que nós temos esta ciência, que nós temos este conhecimento. E vamos caminhar juntos. Quero trazer aqui alguma verdade. Quando nós olhamos para este texto que nós lemos, encontramos ali o dilema da vida. A luta pela sobrevivência. O que comeremos, o que beberemos, com que vamos nos vestir. Na ciência tem aquilo que chamam de pirâmide de Maslow, que fala das necessidades básicas e primárias do homem. Não sei se ele leu a Bíblia. Então tem ali comer, vestir e beber. Vem ali. E a Bíblia diz que os gentios procuram essas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe. Isso chama a minha atenção, já temos trazido aqui na igreja várias vezes, que Deus sabe. O que chama a minha atenção é que não chama de Deus, chama de Pai. Diz que o vosso Pai sabe. E nós nos comportamos, vivemos como se Deus não soubesse. O vosso Pai sabe. E quando chega no capítulo 7, versículo 11, diz que vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Será que Ele não sabe? Será que Ele não vai dar presente, não vai dar boas coisas aos seus filhos? Um pai que é pai tem 3 características básicas: amoroso, bondoso e doador. Não dará boas coisas. Um pai vai fazer tudo por tudo para dar o melhor aos seus filhos. Qualquer pai, mesmo um pai, não queria usar essa palavra, um pai maluco. Um pai, a Bíblia diz que é mau, sendo mau, mas ele é amoroso, ele tem amor pelos seus filhos. Ele é bondoso para com os seus filhos. É doador ou dador, vai fazer tudo por tudo para dar o melhor. Vai trabalhar, vai sacrificar para dar o melhor. E Deus pergunta: será que eu não posso fazer isto para vocês? Será que eu não posso dar o melhor aos meus filhos? Então tudo começa com esta revelação de que você tem um Pai Celestial, tem um Pai no céu. Esse seu Pai sabe, Ele sabe.
Ele sabe muito bem. Propus como tema para compartilhar com a amada igreja a oração e a nossa identidade. A oração e a nossa identidade. Significa dizer a oração e a nossa filiação. Existe uma crise acentuada e extrema de identidade no corpo de Cristo hoje. É uma grande crise. E na verdade, não é possível você ser ousado, não é possível se aproximar de Deus com confiança sem esta revelação. A oração e a nossa identidade. Eu dizia ontem que a oração é acesso ao trono da graça, é acesso ao Pai. Este acesso é baseado no relacionamento. Nosso contexto é relacionamento de pai e filho, filiação. Então não pode haver oração genuína sem, na verdade, haver esta relação de filho, pai e filho, pai e filho. Então deve haver esta relação. Gálatas 4:6. Desses sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Vou falar disso amanhã se tiver tempo. Que clama, Abba, Pai. Então começa ali esse relacionamento. Abba significa papá, é a fonte. Essa expressão, essa palavra Abba significa fonte, sustentador, provedor, cuidador, aquele que cuida de nós. Então, se nós somos filhos, fomos selados com o Espírito Santo, esse Espírito é que nos dá acesso. Temos relação de pai e filho. E se somos filhos, Ele sabe mais do que você, o que você quer nesta vida. Ele sofre mais do que você. Eu não sei se Deus sofre, mas só queria trazer um pensamento. Quando o assunto é você que está a sofrer, Ele sofre mais. Ele sofre mais. E então tem esta relação. Efésios 3:14, gosto muito deste versículo. Diz que por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, não diante de Deus. Muitos têm Deus como Deus, mas nesta relação, na oração, você tem Deus como seu Pai. Por esta causa me ponho de joelhos. Não queria falar disso, se colocar de joelhos. Falava ontem de manhã que aquela mulher que tinha fluxo de sangue se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo e falou toda a verdade. E o tema era falando toda a verdade a Deus. Infelizmente isso não ficou registrado, não ficou gravado. Então, quem tem uma causa, ele vai dobrar os seus joelhos diante do Pai, vai orar. Por que a oração é penosa, é difícil? É porque não temos essa revelação. Não sabemos o que estamos a tratar. Se alguém dissesse, vai ao encontro de Sua Excelência Presidente Chapa,
Você ia esperar toda aquela semana e ficaria emocionado. E já na hora, você chegaria lá muito cedo. Ia esperar, esperar, esperar. E nem podia sentir a dor. Porque tem a revelação de alguma coisa. Tem a revelação de alguma coisa. Qual é a nossa identidade? Que identidade é esta? Depois de nascer de novo, presta atenção, todo filho de Deus deveria saber quem ele é, sua identidade em Cristo. O que tem e o que pode fazer. Este conhecimento te tira das limitações humanas e naturais para a capacidade limitada de Deus Todo-Poderoso. É isto que faz real o que está no mundo espiritual, no mundo físico, torna real. E a sua maneira de aproximar a Deus é diferente. Sua aproximação a Deus é diferente. A sua maneira de orar é diferente. Dizia também ontem que a oração é a união, é aquela associação de um homem cheio de limitações e fraquezas. E um Deus ilimitado, um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode. Então, é na oração que você ganha forças, que você se torna alguém diferente. O problema é que nós não conhecemos a nossa identidade espiritual. E a grande verdade que quero lhe falar é que o mundo espiritual conhece a sua identidade. Você não se conhece, mas o mundo espiritual conhece. Atos capítulo 19. Verso 11 até 15. Me interessa o versículo 15. Mas no versículo 11 a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, maravilhas. Então apareceram espíritas, esses gostam de imitar e criar confusão. Porque é só para criar confusão entre o que é de Deus e não é de Deus. Também queriam fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que eram exorcistas. Eram pessoas não salvas, que não tinham uma identidade espiritual. E os demônios disseram: nós conhecemos Cristo. Quando nós procuramos lá no arquivo do céu, nós conhecemos Cristo e também conhecemos Paulo. Isso está registrado no mundo espiritual, nós sabemos. E vocês, quem são? A Bíblia diz que saíram nus dali, porque não tinham uma identidade espiritual. Quem conhece a sua identidade espiritual é ousado. Ele tem uma vida de oração que flui. Tem uma vida de oração que flui. Qual é a nossa identidade? Número 1, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho. Levanta a sua mão e diga: eu sou filho de Deus. Isso está a ser registrado. Gosto dos... Essa parte nem poder registrar. Gosto dos filhos dos presidentes da África. Até os seus 20, 19, 21, 23 anos,
já estão na lista dos mais ricos do mundo. Por quê? Porque eles têm um pai que tem poder. O problema da África, né, isso não é política, é que eles tiram as riquezas do povo, não dos seus pais. Então, você é filho de um Deus rico, não. Essa palavra rico, não é isso. Não temos em português para dizer o quão rico Deus é, o seu pai. Então, você é filho de Deus. E porque você é filho, Deus está preocupado consigo. Por isso que Ele está a proibir, não andeis. Porque isso está na minha conta. Não estou a dizer para vocês serem irresponsáveis. Deus é um pai responsável. Eu já disse aqui na igreja que a ser pai é uma posição de responsabilidade. Mas ser filho é uma posição de privilégio. Você tem alguém que toma conta de você. E é muito responsável. Tem pais irresponsáveis, mas esse seu pai é muito responsável. Por isso que a Bíblia diz que o seu pai sabe. Seu pai sabe. E o que Ele espera de você é simplesmente pedir. É simplesmente se relacionar. Muitos filhos de Deus fazem oração de escravos. Aquelas orações de lágrimas de escravos. Você não é escravo, você é filho. Muitos filhos de Deus vão na presença do Pai para forçar alguma coisa, para obrigar a Deus a fazer algo que Ele não quer. Não é bem assim, ou não é assim. Deus já quer. Gosto do filho pródigo, nosso tempo já se foi, infelizmente, mas deixa, eu vou pregar. Gosto do filho pródigo, o filho perdido, dos versos, Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. Gosto deste filho porque a maneira como ele pede o que era dele, ele sabia que era filho. Ele não tinha dúvida. Vamos esquecer o que ele fez depois com o que era seu. Mas a maneira ousada como ele pede. E o seu pai não tinha problemas porque era rico. Não era problema isso. Quero o que é seu? Está aqui. Foi levado. E tem três coisas. Três elementos extremamente importantes ali. A filiação, a comunhão e a mentalidade do filho pródigo. É o que falta muito. A filiação, a comunhão e a mentalidade. Se você tiver essas três coisas, as suas orações serão ousadas. Nossa identidade, a oração e a nossa identidade. Fica claro para qualquer um que tem uma mente média, normal, que o que é do seu pai é automaticamente seu. É tão automático assim. O que é do seu pai é seu. Não há negociação possível. Não tem como. É seu. Você vai ter que viver bem, querendo como não. Se você nasceu numa família rica, bem posicionada, não tem como você não viver bem. Porque o que é do pai é do filho. Ok, vamos parar. Convido a amada igreja para se levantar. Vamos orar. Eu só queria lhe recordar que você é filho. Você é filho. Levanta a sua mão e diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus.